Salve, salve, nação tricolor! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alex, tá chegando mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, mano. Ajuda nós aí. Comenta o que você tá achando, se você concorda ou não das coisas que eu falei, pra gente trocar uma ideia, beleza? Segue nós lá no Instagram também, pô. @tricolor na pista, hein, galera? Então, hoje que é dia 27 de setembro, mano. Sexta-feira. E, ó, após o jogo contra o Goiás na quarta, quanta coisa aconteceu no São Paulo, hein? Quanta coisa aconteceu no São Paulo, mas teve uma notícia que foi maravilhosa, que já vou revelar pra vocês. A primeira notícia é do Everton, né, que novamente se lesionou, o que já estava demorando, o que vem aí acontecendo muito, que é o jogador recuperar de lesão e 2 jogos depois, após ter uma sequência, ele sofre novamente uma lesão. Isso daí, mano, é erro da diretoria, novamente. Isso por quê? Aqui onde eu moro tem muitos flamenguistas, mano, então no Flamengo mesmo, a gente sempre acaba vendo alguma notícia e tal, por morar numa região onde tem muito flamenguista. E, mano, no Flamengo, o Everton vivia sofrendo lesões. Vivia sendo atrapalhado por causa de lesões. Então, a diretoria errou no ponto de não ter verificado o histórico do jogador, mano. Esse foi um baita erro da diretoria. Porque como é que você contrata um jogador sem consultar o histórico dele? Se o jogador sofre com lesão ou não. Não fizeram isso e infelizmente, mano, a carreira do Everton no São Paulo tá sendo atrapalhada novamente pra lesão. Assim como vem sendo rotina na carreira dele. E no São Paulo não tá sendo diferente. Ainda mais com esse departamento médico que o São Paulo tem. Que é um departamento médico ridículo. Não é verdade? Enfim, após aí, na quinta-feira, ontem, à tarde, o técnico Cuca anunciou a sua saída do São Paulo, pedido de demissão. Na própria entrevista, o Raí, senhor Raí, que não dá pra confiar nas coisas que ele fala, ele afirmou que o Mancini comandaria a equipe interinamente contra o Flamengo, que não tinha pensado ainda em nenhum treinador, e em menos de 24 horas depois, ou seja, o cara não espera nem dar 24 horas pra mudar a opinião dele, não que seja correto mudar após as 24 horas, mas não esperou nem dar isso, mano. Às 11h50, antes de terminar a quinta-feira, eles anunciaram a contratação do Fernando Diniz. O que aconteceu? Logo em seguida, Wagner Mancini ficou sabendo e, mano, todo o direito dele tá certíssimo. Pediu pra pular fora. Pulou fora do barco, mano. Abandonou. Ele até saiu alegando, saiu falando que ele pediu demissão porque não queria ser uma sombra pro Fernando Diniz, assim como foi pro Cuca, devido ao trabalho dele no São Paulo tem sido bom. Então ele não queria pressionar o novo treinador. É lógico que isso não foi 100% que ocasionou a saída dele. Foi justamente o Raí não ter cumprido a palavra dele, mano. Porque o Raí falou, você vai treinar a equipe interinamente. O cara tá a tarde toda pensando ali, sábado, amanhã, no caso hoje, eu tenho que dar um treino pra equipe. Tem que trabalhar isso então, tem que preparar um treinamento. Chega à noite, no mesmo dia o cara já é anunciado que não vai ser ele o treinador. Então, mano, pra você ver como é que é uma bagunça. Não tem planejamento na equipe do São Paulo, não tem planejamento na diretoria. E enquanto isso não mudar, pode vir Guardiola, pode vir quem for, mano. Não vai fazer nada, não vai conseguir trabalhar, porque não tem com quem trabalhar. É verdade? Mas a boa notícia que eu vinha falando pra vocês é a questão do Bruno Pérez, mano. O Sport pagou a dívida dele que ele tinha com a gente. Isso aí foi só um ressarcimento. Porque eles contrataram o Bruno Pérez justamente para pagar o que quando a gente contratou o Everton Felipe. Porque a vergonha que era aquele jogador, que não arrumou nada no São Paulo. E aí o Sport então pagou a dívida dele com a gente contratando o Bruno Pérez, graças a Deus. Graças a Deus, não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu não vou avisar nenhum torcedor do Sport, porque quando eu contratei o Everton Felipe, e principalmente quando eu contratei o Bruno Pérez, ninguém me avisou nada. É verdade? Então deixa lá boa sorte pro jogador e boa sorte torcedor do Sport, que vocês vão precisar muito. Enfim, Fernando Diniz foi apresentado hoje na tarde. Vamos só falar um pouquinho da história do Fernando Diniz aqui. Ele já trabalhou em várias equipes menores, de menor expressão, mas ele teve o seu destaque, o seu auge em 2016 com o Audax. Foi vice-campeão paulista com um futebol que chamou muita atenção de vários clubes do Brasil. Tanto que surgiu interesse e ele rodou por alguns clubes aí, como Paraná, Atlético Paranaense e até o seu último trabalho contra o Fluminense. Agora há pouco tempo. E assim, todos os trabalhos deles após o time do Audax, nenhum teve sucesso, nenhum. Ele saiu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, não estava no Fluminense, estava arrumando nada, ele saiu do Fluminense, deixando o Fluminense brigando pro rebaixamento, brigando para não cair. No Paraná também não teve sucesso. Enfim, por quê? O futebol dele, a filosofia de futebol dele é até boa, é até legal, até bacana, assim, só que depende de tempo, mano. E, infelizmente, um clube gigante no futebol brasileiro, ele não tem esse tempo. Ele não tem, e ele não está preparado para tomar essas decisões, para comandar uma equipe gigante. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu penso. É lógico que eu vou torcer muito pro cara chegar lá e dar certo, mano. Porque independente de tudo, eu sou São Paulo e eu amo esse clube. Vou torcer muito pro cara dar certo, até porque ele dando certo, eu vou ficar muito feliz, não só eu, como boa parte da torcida. Mas assim, eu acho sinceramente que ele não estava preparado para comandar uma grande equipe. Não estava. Não é do calibre dele. Tá certo que ele nunca teve um plantel, um elenco muito bom como esse do São Paulo. Porque assim, o elenco do São Paulo é muito bom.
Se você for olhar no papel, você põe ele pra disputar campeonatos, pra ser campeão de todos os campeonatos possíveis aqui no Brasil, mano. Libertadores, Sul-Americano, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo dá pra ganhar, mano, com o elenco. Só que não tem ninguém, não chegou ainda um cara que tenha pulso firme pra chamar a atenção dos atletas quando estiver morrendo, quando estiver morgando dentro de campo, pra jogar. Não teve ainda nos últimos anos. E o Fernando Diniz, fora de campo, ele tem esse histórico de ser um cara mais enérgico, de ser um cara que cobra mais, porque ele gosta de tudo certinho ali. E tomara que se encaixe, mano, tomara. Só que assim, infelizmente ele não tem tempo, ele não vai ter tempo. Ele sabe que se já perdeu o jogo amanhã, ele já vai estar mais pressionado. É lógico que é muito difícil a gente ganhar do Flamengo, jogando na casa dos caras, embalado, a gente que tá, e um momento conturbado que a gente vive. Mas a gente sabe como é o futebol e tudo se resolve lá dentro de campo. Mas assim, se ele não ganha amanhã, ele já vai começar a semana com uma nova pressão. Ele já vai fazer algumas mudanças, já eu vou falar ali, mas antes eu queria falar um pouco do histórico entre Flamengo e São Paulo, mano. Na história do Campeonato Brasileiro foram 64 jogos, com 25 vitórias do São Paulo, 19 derrotas e 20 empates. Ou seja, o nosso histórico no Brasileirão tá bom. Realmente, o Flamengo, assim, quando a gente pega o Flamengo, a gente consegue fazer um bom futebol, consegue jogar bem. Esse ano teve no primeiro turno um empate, que pra mim foi aquele jogo que o juiz errou muito, que o jogador do Flamengo, se eu não me engano, o Tuller, lesionou feio o Pato, machucou feio o Pato. Quem lembra daquela cotovelada, né, que ele chegou dando no pescoço do Pato, que fez o Pato desfalcar vários jogos. E assim, a gente merecia ter ganho aquele jogo, e essa expulsão com certeza ia mudar completamente o jogo. Ficou 1-1. No histórico geral dos confrontos, são 133 jogos, com 52 vitórias do São Paulo, 42 derrotas e 39 empates. No histórico mais recente de 10 jogos, o São Paulo perdeu 2 vezes, ganhou 3 e teve 5 empates. Então você vê que nos últimos 10 jogos, Flamengo e São Paulo obtiveram muito empate. Muito empate. Tomara que amanhã não seja, tomara que amanhã a gente seja um jogo completamente diferente do que a gente tem feito nos últimos dias, nos últimos meses. Que esse novo ciclo do Fernando Diniz que iniciou hoje seja um ciclo de vitória, mano, de vitória. Porque assim, ele é inteligente o suficiente para fazer isso. Porém, como eu disse, ele precisa de tempo. E a gente não tem tempo para proporcionar para ele, mano. A gente não tem tempo. Ele fez umas mudanças já na equipe. Alguns sites do São Paulo circulou uma escalação dele, e o Globo Esporte, porém, agora soltou uma outra escalação, que seria um 4-4-2. Aí com o retorno do Hernanes, que ficou de fora do último jogo por suspensão, e também a volta do Antony ao time titular. Seria com o Thiago Volpi no gol, na lateral Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda completa a zaga, e o Reinaldo na lateral esquerda. No meio seria Lisieiro e Tietê, e mais à frente Daniel Alves e Hernanes, e no comando do ataque Pablo e Antony. Essa formação do 4-4-2. Eu sinceramente, eu acho essa formação não é a cara do Fernando Diniz. Então pode ser que o Globo Esporte tenha analisado apenas o treino dele ali local e pronto. Eu tô torcendo muito para a informação que tá saindo nas páginas do São Paulo ser a formação verdadeira. Porque eu gostei muito da formação. Pelo menos assim, ele já chegou mudando ali, botando o estilo dele e mudando o trabalho que o Cuca vinha fazendo. Porque o Cuca, ele errou muito a apostar várias vezes na mesma escalação que não vinha dando certo. Ele errou muito, mano. A outra escalação seria um 4-1-2-3, que eu achei bem interessante, ó. Seria com o Volpi no gol. O Daniel Alves nessa formação iria jogar como lateral direito, que é a função dele, que é a posição original dele. Na lateral esquerda, Reinaldo. Completando a zaga ali seria Arboleda e Bruno Alves. E aí o 4-1, né? O 1 no caso seria o Juan Fran à frente da zaga para proteger e até para melhorar a saída de bola. Foi o que o Fernando Diniz quis mudando a formação. No meio ali seria Hernanes e Lisieiro. Porém aí vem um problema que eu não gostei. Ele apostou na ala em Antony na ala esquerda e o Elinho na ala direita e o Pablo no comando do ataque. Aí que tá o problema. Aí tá certo que a gente não tem ninguém para botar no lugar do Elinho. Mas infelizmente todos os jogos que o Elinho entrou, ele entrou muito mal, mano. Vai ter mais essa oportunidade se realmente concretizar essa escalação, essa formação. Ele vai ter mais uma oportunidade. Vamos apoiar do mesmo jeito que é um garoto de Cotia, é um garoto que e os garotos de Cotia a gente cobra, porque a gente sempre quer ver ele bem, porque sabe que esses caras mandam muito bem na base, mano. Então chega no profissional, não tem como esquecer o futebol. O Elinho jogava bem na base, o Antony, o Toró, o Igor Gomes, mano. Eu acho que ele vai ter muita chance com o Fernando Diniz. Sinceramente, eu tô achando isso. Pode não jogar amanhã, mas eu acho que vai entrar durante o jogo e ele tá jogando bem. Às vezes que entrou com o Cuca, ele entrou muito bem. Então, enfim, esse é o pré-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês estão confiantes? Acham que o Fernando Diniz vai fazer um bom trabalho? Estão confiantes na vitória amanhã? Comenta aqui embaixo. Antes de encerrar, eu queria só deixar um recado. Essa camisa aqui, mano, muito pesada, ó.
chulapa, trivela, mineiro e campeão mundial, mano. Apenas R$ 49,90. Se você gostou, dá um toque em nós lá no direct do Instagram, @tricolor na pista, valeu? Segue nós lá, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí. Tamo junto, valeu!